Carnaval. Feriadão de 4 dias. Quer dizer, não, na verdade é um dia só, a terça-feira. Mas é de lei, né? Feriado na terça-feira, emenda com a segunda, ainda ganha o fim de semana e pronto. Feriadão de 4 dias. Mas o que se comemora exatamente no Carnaval? Se um ET chegasse à Terra no Brasil em pleno Carnaval e visse a pegação dos blocos de Salvador, as passistas seminuas das escolas de samba do Rio, e fosse informado que esta é uma festa religiosa, certamente voltaria correndo para o seu planeta e sem entender nada. Mas o Carnaval é realmente uma festa religiosa comemorada 40 dias antes da Páscoa. Esse período de 40 dias, chamado de Quaresma, é o período durante o qual, tradicionalmente, se jejuava e se evitava o sexo, para purificar o corpo e o espírito para a Páscoa, que é uma derivação do hebraico Pesach, passagem, a celebração da libertação dos judeus do cativeiro no Egito por Moisés. E para os seguidores do cristianismo, Páscoa é um dia em que se comemora a ressurreição de Jesus Cristo. Então, o Carnaval é 40 dias antes da Páscoa. Mas, quando é a Páscoa? Moleza! A Páscoa cristã deve ser celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, posterior à data do equinócio de primavera no hemisfério norte. Entendeu? É simples. Basta usar esta simples fórmula matemática que você vai saber quando é a Páscoa. Tudo bem. Mas o mais legal mesmo é esperar receber o calendário do ano seguinte para ir programar o seu Carnaval. Agora pensa bem. 40 dias de sacrifício, jejum e sem sexo. O povo precisava de uma grande despedida antes de encarar isso. Foi aí que surgiu o carne levandas, termo em latim que significa tirar a carne ou adeus à carne. A hipótese mais aceita para o nome Carnaval é a de que o termo carne levandas teria sido lentamente alterado para carne levamen, carne levale, carne leval, carneval e carnaval. Todas variantes de dialetos italianos, milanês, siciliano, calabrese, etc. Mas o Carnaval vem de muito longe. O Carnaval tem como marco inicial o ano de 4000 a.C., com a criação dos cultos agrários aos deuses da fecundidade no Egito, Pérsia, Fenícia, Creta, Babilônia. Os deuses eram saudados com danças e cânticos, para espantar as forças negativas que prejudicavam o plantio. Estas festas babilônicas, que duravam 5 dias, eram marcadas por licença sexual e a inversão dos papéis entre servos e senhores. Não te parece familiar? Em Atenas, entre os anos de 605 a 527 a.C., o governo grego oficializou o culto a Dionísio, deus da cultura, do vinho, do êxtase, da transformação e do sexo. As festas culminavam com procissões, desfiles nos quais as imagens do deus eram transportadas pelas ruas em embarcações com rodas, repleta de homens e mulheres nus, aludindo à chegada anual de Dionísio por mar, conduzido por sátiros e ninfas. Uma multidão feérica de mascarados seguia o cortejo com músicas, danças, algazarra, vinho, sexo. Olha essa Sapucaí aí, gente! Como a Roma antiga adotou quase tudo da Grécia, adotou também a tradição grega do culto a Baco, de modo ainda mais orgiástico e mirabolante. As bacantes, sacerdotisas de Baco, saíam às ruas dançando, gritando, atraindo multidões cada vez maiores. Os cortejos em desfile também lá percorriam a cidade com os carros em forma de embarcação. Sabe como é que é? Atrás do trio de Baco só não vai quem já morreu. Outros 2 deuses greco-romanos, Saturno e Pan, tinham suas comemorações oficiais. Eram assim uns carnavais fora de época, micaretas da Roma antiga. Durante o período da Saturnália, por exemplo, os escravos tomavam os lugares dos senhores e saíam às ruas cantando e dançando para comemorar a liberdade, a igualdade. Podiam dizer verdades a seus senhores, ridicularizá-los como bem entendessem. Os tribunais e as escolas não funcionavam. O espírito satírico e a crítica aos governantes eram tolerados durante os festejos. Era evidente o teor de distensão social e a válvula de escape temporária. Me sinto em casa.
À medida que o tempo passava, o carnaval tomava maior vulto, sobretudo na Itália, Roma e Veneza, na França, em Paris e Nice, e na Alemanha, Nuremberg e Colônia, até hoje. Em 1545, no Concílio de Trento, entre os assuntos discutidos estava o carnaval, que termina sendo reconhecido como manifestação popular importante, não devendo ser hostilizado pelo clero. Mesmo depois disso, no entanto, grande parte da igreja manteve sua reprovação, considerando o carnaval pecaminoso, principalmente em círculos restritos, como o da corte francesa diante da Revolução, onde os famosos bailes de máscaras se transformavam em orgias. Exatamente como... Não, na Roma Antiga. Mas como é que o carnaval chegou ao Brasil? Desde os primeiros tempos da colonização, as festas que antecediam a Quaresma no Brasil eram os intrudos. Os intrudos consistiam em brincadeiras e folguedos que variavam conforme os locais e os grupos sociais envolvidos. No final do século XVII, os intrudos eram praticados em toda a então colônia do Brasil. Com a mudança da corte portuguesa para o Rio de Janeiro no início do século XIX, surgiram as primeiras tentativas de civilizar a festa carnavalesca brasileira. Por seu caráter anárquico, o intrudo passou a ser visto como coisa de bárbaros. A partir do ano de 1830, uma série de proibições vai se suceder na tentativa, sempre infrutífera, de acabar com a festa grosseira em todo o território e fazer entre nós um carnaval civilizado, nos moldes de Nice e Veneza. Foram os tempos áureos do chamado carnaval de elite, e houve a importação dos bailes de máscaras e dos passeios mascarados parisienses. O que importa é que numa sociedade como a nossa, o carnaval não poderia ter permanecido como uma cópia do carnaval da Europa. E não permaneceu. Cada cidade seguia sua apropriação da festa. No Rio de Janeiro, no final do século XIX, toda uma série de grupos carnavalescos ocupavam as ruas servindo de modelo para as diferentes folias. Nessa época, esses grupos eram chamados indiscriminadamente de cordões, ranchos ou blocos. Em 1890, Chiquinha Gonzaga compôs a primeira música especificamente para o carnaval, O Abre Alas. A música havia sido composta para o cordão Rosas de Ouro que desfilava pelas ruas do Rio de Janeiro durante o carnaval. Esses cordões e ranchos foram os precursores das escolas de samba do Rio de Janeiro. Em São Paulo, o carnaval popular tem como base as festas das pequenas cidades interioranas, nas quais a população pobre manifestava-se por meio de suas danças e músicas. O primeiro cordão carnavalesco paulistano foi criado por Dionísio Barbosa em 1914 e chamava-se Cordão da Barra Funda, que mais tarde viria a ser a escola de samba Camisa Verde e Branco. Em Recife, da década de 1880 em diante, a participação dos indivíduos das camadas populares nos folguedos carnavalescos de rua tomou novo impulso. Surgiram os clubes pedestres, agremiações carnavalescas populares que se apresentavam em público precedidos por seus estandartes. Os sócios, uniformizados e portando as insígnias da agremiação, vinham atrás, formando o cordão. Foi da troca espontânea entre os despretensiosos e ágeis foliões e as orquestras de metal, geralmente formadas por bandas marciais, que pouco a pouco foi sendo criada a Marcha Carnavalesca Pernambucana. Ali mesmo, na rua. Dobrados de inspiração militar, polcas, machiches, quadrilhas e modinhas foram sendo reprocessados entre os anos 1905 e 1915, ganhando novas formas, combinações, até resultar no frevo pernambucano. Em Salvador, no ano da graça de 1899, a primeira maré afro-carnavalesca desfilou seus cantos e danças do culto GG e urbano nas ruas. Havia ainda os batuques, as rodas de samba e os chamados candomblés, que teriam se transformado nos atuais afoxés. De origem iorubá, a palavra afoxé poderia ser traduzida de uma forma poética como a fala que faz. O afoxé, portanto,
não é sinônimo de bloco carnavalesco. Trata-se de uma manifestação que tem profunda vinculação com as manifestações religiosas dos terreiros de candomblé. Em 1949, assistimos ao nascimento de 2 marcos do carnaval baiano, polos que irão dar o tom e a fisionomia da festa tal qual conhecemos hoje. Enquanto de um lado da cidade nascia o afoxé Filhos de Gandhi, do outro lado, Dodô e Osmar criavam o trio elétrico, desfilando pela cidade em cima de uma fobica, uma caminhonetezinha. Dodô e Osmar eletrificaram o frevo pernambucano para criar o frevo baiano. Colocaram um trio básico em lugar da orquestra e instrumentos de corda no lugar dos naipes de metais. Sem terem conhecimento da guitarra elétrica nos Estados Unidos, inventaram pela segunda vez um instrumento agora batizado de pau elétrico, que ganhou depois o nome de guitarra baiana, que tem um som próprio, característico. Por fim, a ideia de tocar em cima de um carro passeando pela cidade gerou um novo modo de brincar. São quase 6.000 anos de história do carnaval. Uma história onde sempre esteve presente a luta pelo direito da livre manifestação popular de um lado e as elites e autoridades públicas do outro, tentando em vão ordenar aquilo que, em sua essência, é anárquico. Foram muitos os inimigos do carnaval. O Senado romano em 200 a.C., a Igreja da Idade Média, as autoridades da Bahia, que no início do século XX proibiram e ameaçaram de prisão os participantes da exibição Costumes Africanos com Batuques, e até a justiça atual, que na década de 80 proibiu o Cristo de Joãozinho 30 na Marquês de Sapucaí. Todos foram aniquilados pela força da expressão popular do carnaval. O carnaval forneceu os ingredientes necessários à construção da identidade brasileira, formada pelo universo de quase todas as claves rítmicas, nascidas ou misturadas aqui, sob a qual navegou a história da música popular brasileira. Agora, cá entre nós, por que não celebrar as coisas boas da vida? Por que não perder a vergonha, dançar, cantar, sem pensar, por alguns poucos dias? Como disse Darcy Ribeiro, somos de fato um povo novo. O que somos é uma nova Roma, uma Roma tardia e tropical, uma nova civilização mestiça e tropical, mais alegre, mais generosa, porque aberta à convivência com todas as raças e todas as culturas, e porque assentada na mais bela e luminosa província da Terra.